Você já se perguntou quais os passos essenciais para um crescimento espiritual adequado? A espiritualidade é feita de decisões e práticas que nos levam cada vez mais perto de Deus. Olá, sou o irmão Geraldo, escritor de teologia e ficção numa abordagem libertária. Neste vídeo, vamos explorar 3 chaves fundamentais que transformam nossa caminhada com Cristo: a fé, a oração e a obediência à palavra. Esses passos nos ajudam a viver uma vida em plena comunhão com Deus e de acordo com o seu propósito. Fique conosco e descubra como trilhar este caminho de crescimento espiritual. A fé é a primeira e principal chave para o crescimento espiritual. A Bíblia nos diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Isso está lá em Hebreus 11:6. A fé nos conecta ao invisível, aquilo que nossos olhos naturais não podem ver, mas que o nosso coração e espírito reconhecem como verdadeiro. É ela que nos faz confiar plenamente em Deus, mesmo diante das dificuldades. Cultivar a fé significa confiar em Deus em todas as circunstâncias, crendo que Ele está no controle e que, em seu tempo perfeito, cumprirá as suas promessas. A fé pode ser comparada ao processo criativo de Deus, o Criador em todas as coisas. Assim como Deus, ao criar o universo, chamou à existência o que não existia, a fé é a capacidade humana de confiar em realidades invisíveis e crer no impossível. Quando Deus disse haja luz, Ele demonstrou seu poder criativo moldando o cosmos com sua palavra. Da mesma forma, a fé é a força criativa que nos permite vislumbrar o que não podemos ver com nossos olhos físicos, mas que acreditamos ser verdade por causa da palavra e da promessa de Deus. A fé é, portanto, o elo entre o finito e o infinito, entre o visível e o invisível. Quando exercemos fé, estamos de certa forma refletindo a própria natureza de Deus como Criador, acreditando que Ele não só criou o mundo, mas continua a agir de maneira viva e ativa em nossas vidas. Assim como Deus moldou o mundo a partir do nada, a fé molda nossas vidas espirituais, trazendo à existência coisas que, aos olhos humanos, parecem inalcançáveis. Já a oração é a segunda chave para o crescimento espiritual, pois é através dela que falamos diretamente com Deus. É o momento em que nos abrimos ao Pai, compartilhamos nossos pensamentos, angústias e alegria e recebemos dele direção e paz. A oração fortalece nossa intimidade com Deus e nos permite ouvir sua voz em meio ao ruído do mundo. Orai sem cessar, é o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que é o chamado para estarmos em constante diálogo com o Criador, cultivando um relacionamento vivo e dinâmico que nos transforma e nos guia em cada passo. A oração e o Espírito Santo estão profundamente interligados na vida espiritual do cristão. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, expressando nossas necessidades, louvores e anseios. O Espírito Santo é quem nos capacita a orar de forma eficaz, alinhando nossos desejos e pensamentos com a vontade divina. Lá em Romanos 8,26, Paulo nos ensina que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que em momentos de fraqueza ou confusão, quando não sabemos o que ou como orar, o Espírito Santo nos auxilia, traduzindo nossas orações e intercedendo por nós diante de Deus. A oração, quando guiada pelo Espírito, torna-se mais do que uma simples conversa. Ela se transforma em um ato de profunda comunhão com Deus. O Espírito não apenas nos ajuda a formatar as palavras certas, mas também ajuda os nossos corações, moldando nossos pedidos para que estejamos de acordo com a vontade de Deus. Ele, o Espírito, nos dá discernimento, sabedoria e a sensibilidade para orar com fé e confiança, sabendo que Deus ouve e responde.
Além disso, o Espírito Santo nos conduz a orações que vão além de nossas necessidades pessoais, movendo-nos a interceder pelos outros e a buscar o reino de Deus. Ele é aquele que nos fortalece para perseverar em oração, mesmo quando enfrentamos lutas espirituais ou períodos de espera. Como Jesus ensinou em Lucas 11:13, Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, o Espírito é o presente contínuo que recebemos em resposta às nossas orações, sempre nos renovando e nos capacitando para viver uma vida que glorifica a Deus. Portanto, a oração e o Espírito caminham juntos. O Espírito é o poder por trás da oração, e a oração é o canal pela qual experimentamos a plenitude do Espírito. Quando oramos no Espírito, entramos em uma esfera de intimidade com Deus, que transforma não apenas nossa vida, mas também o mundo ao nosso redor. Ouvir e meditar na palavra de Deus é a terceira chave, que é essencial para o crescimento espiritual. Em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isso quer dizer, é na palavra que encontramos orientação para a vida, conhecemos mais profundamente o caráter de Deus e recebemos conselhos para lidar com as áreas da nossa existência. Dedicar tempo à leitura bíblica, à reflexão e à aplicação prática do que aprendemos é como alimentar o nosso espírito diariamente, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios do mundo. Não basta apenas ler ou ouvir a palavra, é necessário obedecê-la e vivê-la no nosso dia a dia. Jesus disse lá em Lucas 11:28, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A obediência à palavra nos leva a um crescimento espiritual sólido e genuíno, pois, através dela, somos moldados à imagem de Cristo. Quando aplicamos os ensinamentos bíblicos, experimentamos a verdadeira transformação de dentro para fora. Jesus é frequentemente tipificado como o caminho, enquanto a palavra de Deus é a revelação escrita da vontade divina. Em João 14:6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho não é apenas um meio de chegar ao Pai, mas a própria jornada de transformação espiritual que cada cristão deve trilhar. A palavra, por sua vez, é a bússola que orienta esse percurso, iluminando os passos do cristão e revelando a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o propósito de nossa existência. O paralelo entre Jesus e a palavra é profundo. Em João 1:1, lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, Jesus é identificado como a própria palavra de Deus encarnada. Isso significa que, assim como a palavra escrita traz direção e clareza à nossa vida, Jesus, como o caminho, é a própria encarnação dessa orientação divina. Ele é o exemplo vivo da palavra em ação, mostrando-nos como viver em obediência, amor e a serviço a Deus. Seguir Jesus como caminho é também abraçar a palavra como guia. Jesus nunca se afastou dos princípios da Escritura. Ele os cumpriu plenamente. Quando seguimos a palavra, estamos caminhando na direção de Cristo, nos conformando à sua imagem. A palavra alimenta a nossa fé, e Jesus é a realização plena daquilo que a palavra promete. Assim como o caminho físico nos leva de um ponto a outro, Jesus é o meio pelo qual podemos chegar até Deus, alcançando a vida eterna. E assim, como um mapa nos mostra a direção, a palavra nos revela como viver de maneira que agrada a Deus. Temos Jesus como nosso exemplo e guia. Portanto, seguir o caminho que é Jesus implica viver em fidelidade à palavra, porque ela é a revelação contínua do caráter e da vontade de Deus para todos nós. Por fim, essas três chaves, fé, oração e ouvir a palavra, formam um ciclo poderoso de crescimento espiritual.
Elas nos ancoram em Deus e nos fazem crescer em intimidade com Ele, nos capacitando a viver de acordo com Sua vontade. Quando vivemos segundo esses princípios, nos tornamos capazes de viver uma vida que glorifica o Seu nome. Se buscarmos cultivar essas áreas em nossa vida, experimentaremos um crescimento espiritual contínuo, que nos aproximará cada vez mais de Deus e do seu propósito eterno. Quer crescer espiritualmente e fortalecer sua caminhada com Deus? Comece agora, ativando essas 3 chaves. Viva pela fé, mantenha sua oração constante e mergulhe na Palavra de Deus diariamente. A transformação que você busca começa aqui. Caminhe pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para você. Você está pronto? Compartilhe nos comentários qual dessas chaves você vai usar primeiro para ter uma vida mais plena e significativa. Inscreva-se no canal e junte-se a nós para desbloquear um relacionamento mais profundo com o Senhor. Até o próximo vídeo. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.